minha tropinha, trazendo pra vocês mais uma obrinha nova. Mas antes da gente começar, poxa, dá aquela moral, comenta pra gente ter um alcance de novo, que o canal tá bem limitado. Dá o like e hypa também, né? Porque hypar ajuda bastante a impulsionar o canal. Mas é isso, não vou me indigar tanto assim não. Vambora, siga-me os bons. Com a espada em punho, o Shun, o nosso prota, chega fazendo a maior pose. Basicamente ele tá anunciando assim: rapaziada, a celebridade chegou. Ele tá fazendo isso tudo porque do absoluto nada surgiram 3 monstros voadores. Só que o nosso moleque não é de se intimidar. Ele já assume a sua pose de combate, pronto pra transformar o bichinho em sushi num piscar de olhos. Ele avança mais rápido do que a vontade de pagar um boleto. Com um golpe só, ele elimina os 3. A galera que tava ali de camarote assistindo a luta já fica totalmente impressionada. A fofoca meio que começa a rolar solta. Eles dizem, como esperado do novato veloz, o cara é simplesmente um monstro. Porém, no meio da comemoração, o Shun começa a sentir uma vibe um pouco estranha dentro do corpo. Tipo aquela azia depois que você come alguma coisa pesada, sabe? Uma energia bizarra começa a escorrer pelo seu braço. Pela careta que ele faz, a surpresa não parece ser muito agradável. O garoto, pensativo, pensa se isso é sério. Tinha que acontecer essa bagunça de novo, logo agora, pra piorar o que já tava ruim. O sistema manda notificação avisando que, por causa da habilidade, o level down, no caso, o nível baixo, o nível dele vai cair em 1. Olhando pra sua janela de status, o garoto pensa que não adianta nada se esforçar. Parece que ele tá nadando contra a maré. Basicamente, o nível dele sempre entra em Black Friday. Só cai, cai e nunca mais para. A história explica que essa habilidade é uma habilidade especial que a pessoa só ganha quando chega no nível 50. Quer dizer, não exatamente a habilidade do prota, mas o que era pra ele ganhar uma habilidade especial, ele acabou ganhando essa. Por exemplo, se um novato pega uma habilidade de espada, ele vira um mestre no assunto. Mas se ele consegue uma de magia, ele consegue soltar feitiços por aí como se fosse um mago de respeito. Foi por isso que o nosso Shun ralou mais que joelho em chão de igreja. Ele queria porque queria chegar no nível 50. Mas a habilidade que ele ganhou, digamos que não era um prêmio muito bom. Basicamente, o nosso sistema resolveu trollar bastante o garoto. Ele deu essa maldita habilidade level down. Sinceramente, eu não sei se a gente ri ou manda um pix pro prota pra ajudar na terapia. Bom, depois dessa explicação, a cena vai pra um momento meio estranho na caverna. Alguém tá ameaçando o coleguinha de fazer uma visitinha lá no além. Vixe, rapaz, pelo visto é o protinha que tá caído no chão e apanhando. Ele manda esse tal de Gazaria dar uma segurada nos ânimos. Mas esse lourinho, que pelo visto tem o ego maior que o da minha ex, fica todo bolado e começa a gritar Lorde Gazaria. É pro garoto chamar ele de Lorde Gazaria. Por mais que o prota estivesse tentando revidar, o maldito acaba batendo bastante nele. Enquanto isso, tem 2 estranhos lá atrás falando que o novato veloz acabou se dando muito mal. Ele foi logo arrumar problema com o Lorde Gazaria, todo cercado por espadas e quebrado. A gente vê que o Mano Shun agora tá no nível 1, mas pelo menos ele ainda tem a sua única e incrível habilidade, a tal da level down. A história então volta 5 anos no passado, na época em que o garoto era o assunto no momento, conhecido como Novato Veloz. Esse apelido ele ganhou por ter crescido muito rápido, só que essa habilidade inútil que ele tem fez o nível dele despencar toda vez que ele entrava numa briga. É mais ou menos o poder de andar pra trás. Graças a essa tal dádiva chamada de level down, ele foi ficando cada vez mais fraco e mais fraco. E agora, pelo visto, o garoto chegou no nível de uma pessoa comum. Ele não tem nenhum poderzinho pra poder se gabar. A galera que antes andava com ele sumiu mais rápido do que salário no final do mês. Deixaram o prota sozinho. Deixaram o coitado a ver navios. Todo mundo que antes estava ao seu redor simplesmente desapareceu. Agora eles viam o prota como peso morto e começaram a tratar o moleque como se não fosse nada. E ele, claro, fica chocado percebendo que as pessoas mudaram de lado bem rápido. Todos eram amigos da onça. Ninguém era leal. Mas também, né, prota, fica difícil. Tu no nível 1 e não dá nem pra te ajudar, porque tu não upa. Tu vai fazer o quê, meu amigo? Não tem jeito. É CLT que te espera. Vá arrumar um emprego numa padaria, num shopping, num mercado. Agora, caçador não é pra você não, meu parceiro. E pra piorar a situação, o nosso prota explica que esse tal de Gazaria, o lourinho arrogante, é o chefão desse grupinho de falsos. Claro, o garoto não fica nem um pouco feliz com essa palhaçada toda. O garoto se lembra do seu pai, que protegeu muita gente e era chamado de grande guerreiro. O prota sempre quis ser assim, desse mesmo jeitinho. Um cara que consegue ajudar os outros. Com essa determinação no peito, ele viajou pelo mundo todo, tentando buscar uma solução para essa zica que ele tinha. Durante uma jornada, ele até ajudou uma mãe e seu filho. Os dois ficaram bem felizes pela gentileza, mas nem fazendo boas ações o garoto conseguia se livrar dessa maldição. Mas voltando ao presente, o Gazaria dá aquela risada de vilão de filme e diz que é bem feito pro Shun. O maldito ainda pergunta, tirando sarro, se o prota sente falta de ser chamado de novato veloz. Abrindo seu coração podre, ele revela que o seu passatempo favorito é odiar o Shun. Ele faz isso há muito tempo. O prota pergunta pra ele qual é a sensação de ser passado por alguém da mesma idade. É por isso que ele guarda tanta raiva? O Gazaria
Gazária dá um socão na boca do Prota e diz: calado, fracote não fala. O Prota, depois de tomar o soco, olha pra ele e não abaixa a cabeça. Na verdade, ele continua encarando e diz assim: sua opinião pra mim é igual comercial do YouTube, eu só pulo. Rapaz, o Gazária fica indignado que ele meteu essa. Comparar com o comercial do YouTube, ele tá de sacanagem? Ele diz que não tem problema. Essa é a grande chance dele de mandar o Shun de arrasta pra cima. Do nada, com vários círculos mágicos aparecendo no chão, começam a surgir lobos. As criaturas começam a encarar o Shun, e ele, bem educado, pede pra elas manterem a distância social. O Gazária, com aquele sorrisinho cínico, diz que nem ele consegue fazer todo o serviço sujo sozinho. E do jeito que o Shun tá, provavelmente não vai aguentar nenhum round contra esses lobos. O Shun fala pro Gazária parar de brincadeira. Se essa situação sair do controle, outros aventureiros também podem acabar se machucando por causa dos lobos. Mas o Gazária, que claramente não tá se importando nem um pouco, responde com um belo de um chute no Shun. Depois, ele se vira pros seus capangas e manda todo mundo ficar de bico calado. Todo mundo vai fingir que não viu nada, se distanciando. O capanga comenta que ouviu um boato sobre uma nova gatinha na masmorra. O Gazária, que não perde uma oportunidade, diz que então eles não devem ficar parados por ali. Mas antes de ir embora, o safado se vira e fala pro Prota que não adianta correr, novato veloz. Dessa vez você não foge. Só pra garantir que a festa com o Shun seria inesquecível, ele deixa avisado que invocou mais um monte de monstros. Abrindo a sua tela de sistema, o Shun começa a refletir. Se por algum acaso ele lutar de novo, o seu único nível vai cair. Traduzindo, a situação que já não é boa vai ficar pior. Com isso em mente, o garoto decide que a melhor estratégia é virar o mestre da fuga e simplesmente sumir. Correndo pela caverna, ele dá de cara com um Goblin e mais lobos. Mas o garoto foi esperto e conseguiu se esconder. O garoto percebeu que o desgraçado do Gazária espalhou mais um bocado de presentinhos por ali também. Aquele miserável com certeza é bem doentio. Se quisesse realmente acabar com o Prota, por que não invocou um chefão de uma vez? Mas na verdade ele invocou um bocado de bicho pequeno, só para que a luta demorasse mais e o garoto fosse de F lentamente. Só que no meio dessa reflexão, o garoto ouve um grito de socorro vindo de algum lugar. Se virando e perguntando o que é aquilo, o garoto vê que tem uma garota cercada por monstros. A moça com certeza tá apavorada e não faz a menor ideia de por que tem tanto monstro ali. O Shun na hora percebe que ele precisa fazer alguma coisa, e se for fazer, tem que ser rápido. Mas é aí que bate a dúvida. O garoto se lembra que tá no glorioso nível 1. Se ele resolver realmente lutar, bom, o jogo pra ele acabou. Fora que as chances de vitória são quase nulas, já que o garoto fica mais fraco a cada briga. Sendo mais racional, o garoto decide que melhor do que entrar na briga de cabeça é esperar alguém mais forte aparecer. Vendo o lobo se aproximando da garota, o Prota tenta se convencer que essa decisão não é dele. Ele nunca foi um covarde, então também não vai ser agora. Ele fica repetindo pra si mesmo: não estou errado, não estou errado. Mas a sua consciência pesa mais do que um caminhão de tijolo. No final das contas, o seu instinto fala mais alto. Num movimento bem rápido, ele conseguiu chegar na frente da garota e cortar o lobo. O Shun reconhece muito bem as criaturas. Todos ali são lobos de sangue. Na teoria, um nível 1 não teria a menor chance contra eles. Porém, o garoto já mandou incontáveis monstros dessa laia pro além. Sendo assim, talvez ele tenha uma chance, mas só talvez, pra poder lidar mais tranquilo com as criaturas. Ele manda a garota sair dali. A partir de agora, pode deixar que ele assume. A garota fica surpresa pela aparição do Prota. Agradece bastante ele. Só que um dos lobos não tá nem aí pro momento emocionante, então avança com tudo pra cima do Shun. O garoto também não recua, já se prepara pra mais um ataque. Se lembrando da aula de biologia dos monstros, ele saca que o ponto fraco desse lobo de sangue é a barriga. Se acertar ali, o estrago tá feito. O moleque então ativa sua velocidade e já passa o chicote no monstro. A garota fica impressionada e até fica de boca aberta. Ela não imaginava que o Prota fosse tão rápido assim. Mesmo exausto, o Shun comemora, dizendo que isso realmente foi até que incrível. Agora só falta mais 2 pra terminar o serviço. Se ele conseguir derrotar esses caras, pelo menos terá salvo a garota. Só que o sistema, que tá adorando seu estraga-prazer, manda uma notificação dizendo que ele vai até ganhar um XP, mas em compensação vai diminuir 2 níveis. E com essa trollada, o garoto desce pro nível 0. Mas isso ele já imaginava. O estranho é que o sistema parece estar mudando. Pois é, agora ele ficou vermelho e ainda tá dando erro. O nosso garoto sente uma pressão no corpo, parecendo que pegou um vírus. A mensagem então informa a grande novidade. O nível dele agora é -1. Sim, é isso mesmo que você ouviu. -1. O garoto nem consegue acreditar que ficou negativo. Será que existe coisa pior do que já chegar no fundo do poço? A garota que ele salvou observa tudo de longe. Mas enquanto isso, o Shun só pensa que a única coisa que ele queria fazer é proteger a garota. Ele queria ser forte, queria ajudar as pessoas, fazer igual o seu pai fez. Mas por que, de todas as pessoas no mundo, ele foi o que recebeu essa maldição? Mas é aí que finalmente o garoto volta à realidade e cai na real. Por que logo agora ele tá pensando em desistir? O seu pai jamais faria isso. Ele não seria o tipo de pessoa que jogaria a toalha. Não importa a dificuldade
dificuldade que aparecesse. Então tá decidido, ele não vai desistir. O garoto já tinha tomado essa decisão há muito tempo. Desde pequeno ele falava que iria ajudar os necessitados, até quando mais não aguentasse ficar de pé. E não vai ser essa habilidade bizarra que vai acabar com seu ânimo. Se é pra se lascar, então tudo bem, ele vai fazer isso, que se dane. Os lobinhos então começam a vir na sua direção, e o garoto, que ainda tá sentindo bastante dor, se prepara pra proteger aquela garota até o fim, custe o que custar. Só que de repente uma voz misteriosa, tipo GPS do além, aparece. Ela elogia o senso de justiça do garoto, e até fala que é bem esperado de alguém que é tão temido por eles. O Sun fica mais perdido do que segue em tiroteio. Ele olha pra todo lado tentando descobrir da onde tá vindo o barulho, mas não consegue decidir da onde vem esse rádio fantasma. A voz chama ele pelo nome, Sombrit, e dá os parabéns por ele ter chegado nesse estado tão lamentável. Sinceramente, eu não sei que tipo de elogio é esse. É tipo você dar o parabéns pra alguém que acabou de tropeçar na rua. Mas, né, vamos seguir o roteiro. A cena dá uma piscada e, de repente, o Sun se vê num lugar todo esquisito. Os lobos que antes estavam quase chegando nele, aparentemente estão parados. O garoto acha aquilo esquisito pra caramba, é claro. Os lobos parecem bonecos de cera. Parece que alguém apertou o botão de pause do universo. Mas pra botar mais lenha na fogueira, uma notificação do sistema pipoca na tela, avisando que ao atingir o nível negativo, ele foi libertado da maldição. Ah, sim, agora tudo faz sentido. Ah, claro, era só ele ficar negativo. Pra mim agora tá tudo claro. Só que não. Eu não entendo nada, o Shun não entende nada, vocês não entendem nada. E fica por isso mesmo, porque ninguém quer explicar. Tá, mas como resultado dessa loucura toda, agora ele pode usar o poder do lado reverso do mundo, seja lá o que for que isso signifique. O garoto também não entende muito o que tá acontecendo. Ele até se pergunta que diabos é esse tal lado reverso do mundo. A notificação do sistema, pra garantir que ele entendeu, reforça o fato do nível dele tá negativo. E agora ele tá liberto da maldição. E isso permitiu que ele use o poder do lado reverso do mundo. Tá bom, sistema, a gente já entendeu. O que a gente não entendeu é esse tal lado reverso do mundo. Que desgraça é essa? Uma nova notificação aparece, porque aparentemente não tinha o suficiente, né? Mas ela informa que ele pode usar a primeira habilidade de erro, no caso, a magia de chama negra, que por enquanto tá no nível 1. Mas claro, para usar essa habilidade de erro, ele vai precisar de pontos de erro. Faz todo sentido isso, claro, se você não pensar muito a respeito. O Shun também fica se perguntando o que é essa salada de poder do lado reverso. E agora ainda tem essa história do pontos de erro. Calma, Prota, eu tenho fé que o sistema uma hora ou outra vai explicar pra gente o que é isso tudo. O garoto fica pensando que isso é impossível. Parece até que a lógica tirou férias e esqueceu de voltar. Tá todo mundo perdido no meio da história. Porém, de repente, um cara misterioso surge no meio de uma luz. Ele parece um pouco um anjo que errou o caminho, ou sei lá, algo divino. Mas ele até diz que o Sun até agora se virou muito bem. O Shun continua perdido. Agora ele não faz a menor ideia de quem é esse ser na sua frente. Mas é aí que uma luzinha acende na sua cabeça. Parece que ele percebeu quem é esse tal sujeito que tá na sua frente. O Shun se pergunta se essa é a tal voz que ele ouviu antes. Tá, ele reconhece o sujeito, mas não reconhece tanto, né? Só percebeu e identificou a voz. O cara misterioso pede desculpas, mas avisa que a bateria do controle remoto dele meio que tá acabando. Não dá pra manter o mundo parado por muito tempo. Então ele avisa que vai dar o maior resumão da situação pro Shun. Do nada, o garoto se assusta e pergunta que desgraça de filme é esse, maluco, que tá passando na sua cabeça. A voz misteriosa manda ele prestar atenção, porque o mundo tá amaldiçoado por conta de um tal grande XXX. E adivinhem quem é o culpado disso tudo? Pois é, o próprio sistema de nível. O Shun, que não entende nada o tempo todo, pergunta como assim o nível tá amaldiçoado? Upa, não era pra deixar a gente mais forte? O cara misterioso confirma e diz que é exatamente isso, a pegadinha da maldição do tal XXX. Aparentemente, o limite de nível 99 que eles criaram é apenas uma barreira pra impedir que os humanos fiquem fortes demais. Mas o Sun, que é o diferente dessa bagunça, se libertou da maldição e só ele consegue conquistar aquilo. Esse aquilo, no caso, é o poder que ignora todas as regras e restrições do mundo. Basicamente, um códigozinho de trapaça. O rapaz fica se perguntando que poderzinho apelão seria esse. Vive fora das regras? Interessante. O cara iluminado avisa que o tempo dele acabou e agora ele começa a desaparecer. Digamos que o Wi-Fi divino dele tá dando queda. O Prota fala pra calma aí, espera aí, meu amigo. Espera mais um segundinho, me explica isso direito. O amiguinho aí fala que não dá, mas é pro Prota escutar bem, que ele tem uma informação bem
bem importante. A dica de ouro é: quanto mais o Shun cair de nível, mais poder do outro lado do mundo ele vai recuperar. É pro garoto ser da lógica do contra. Deu pra entender? E se ele continuar nesse caminho, daqui a um tempo as suas memórias sobre esse tal XXX também voltarão. Mas tá bom, chega de papo, porque a gente já voltou pro mundo real. E o lobinho já tá na cola do prota. Sem nem ter tempo de piscar, o garoto dá um pulo pra longe. Por mais que agora a sua mente queira pensar no que ouviu, o garoto sabe que agora não dá pra refletir sobre a vida. Isso não vai resolver o seu grande problema. Vendo que o seu tempo acabou, ele decide testar o seu novo brinquedinho, a sua habilidade de erro. O garoto ativa a sua magia de chama negra. E quando vê o estrago que fez, rapaz, o moleque fica impressionado. Quem não ficou muito impressionado foi o lobinho, que infelizmente foi obliterado. O moleque pensa que aquilo que fez é bem diferente. A magia de fogo que ele conhece não é muito bem essa. A gente pode dizer que essa daqui é outra categoria. E por mais que essa seja a primeira vez dele usando, parece que ele sempre soube como usar. Tipo um tutorial embutido. A garota, que até então tava lá assistindo de camarote, fica impressionada e comenta que o garoto foi incrível. Ele limpou aquela área cheia de lobos sozinho. Mas a paz do prota de novo vai ser interrompida. O grupinho do Gazaria chega, muito por conta do barulho. O garoto acaba ficando chocado com a cena. Tipo, o seu plano infalível, perfeito, deu errado. Mas sabe quem também não tá nada errado? O protinha que tá doido pra meter a porrada nesse maldito. Um dos capangas do Gazaria se pergunta se realmente o Shun deu conta daqueles monstros. A garota salva diz que sim. O lourinho idiota então diz que o Shun é o novato veloz, como se isso explicasse alguma coisa. A garota, já de saco cheio de ter que confirmar tudo, diz que isso não importa. Ninguém tá falando da fama antiga dele. O prota acha um pouco estranho a garota querer arrumar confusão logo com o Gazaria, que querendo ou não, é o peixe grande da área. Com certeza ela deve ser de muito longe pra ser tão sem noção. A garota então se vira pro Shun, toda formal, e pede pro prota se apresentar de novo. Será que ela pode chamar ele de Sun-sama? Sim, rapaziada, eu tava errando o nome dele esse tempo todo. Ele se chama Sun e não Shun. Perdoem. Mas o prota, que não tem esse costume de ser tratado desse jeito, fica meio envergonhado e diz que, poxa, não precisa de tanta formalidade. Mas a garota fica irritada do mesmo jeito e diz que vai continuar chamando ele assim. Ah, e a propósito, o nome dela é Lizzie Chevalier e ela tá no nível 10. O lourinho babaca fica lá, resmungando que as garotas sempre caem de amores pelo Sun. Mas como ele vê o jeito todo travado do prota, ele pensa que não vale nem a pena sentir raiva desse cara. Basicamente, ele vira pimentão perto de uma garota. Enquanto isso, o Sun dá uma espiadinha na sua janela de sistema e realmente ele confirma que agora sua realidade é bem triste. O garoto tá no -1. O texto dele também tá todo bugado e com uma defesa muito baixa, qualquer sopro muito forte acaba levando ele pra outra vida. Mas afinal, o que diabo está acontecendo com o sistema? A sua tela de habilidades, no caso as habilidades de erro, mostra que ele tem 60 pontos de erro de 80. O garoto se lembra da magia que usou antes e não importa o quanto ele pense, é de uma categoria completamente diferente. Normalmente, para soltar uma magia com tanto poder, o cara precisa treinar por anos, talvez até fazer um curso, sei lá, à distância, sabe? Enquanto isso, a Lizzie se aproxima e confessa que, honestamente, ela ainda não entendeu muito bem o que aconteceu. Mas tamo junto, Lizzie, eu também não entendi. Mas o Sun, no meio dessa confusão toda, parece ter encontrado finalmente uma luz no fim do túnel. Talvez com esse poder, ele finalmente consiga se tornar o cara que ele sempre quis, igualzinho ao seu pai. Mas, como felicidade de pobre dura pouco, do nada aparece um tremor muito forte. O protinha, que já tá acostumado com essa vida, sente uma pequena presença sinistra se aproximando e do mais absoluto nada. Surge um dragãozão azul, bem gigantesco. Ele deixa a rapaziada com o coração na mão. A janela do sistema identifica o bicho como Demiurgos, o dragão do vazio, mas o nível dele tá todo bugado, cheio de caracteres estranhos. O Sun, que tá sempre desconfiado, pergunta se não foi o Gazaria que invocou esse lagartão. Só que o lourinho fica todo irritado e responde que tá maluco? Ele nem conseguiria invocar uma criatura daquele nível. Quer dizer, um nível tão forte que tá em análise. O garoto então pensa que se essa porcaria não é uma invocação, então de onde esse miserável saiu? Vendo a criatura se aproximando, o Gazaria começa a dar de doido. Pois é, ele entrou em pânico. O prota tenta ser mais racional, só que também não adianta muito. Só que sem pensar duas vezes, ele já se prepara pra lutar contra o dragão. Mas aí eu te pergunto, isso é coragem ou falta de juízo? Bom, fica aí a dúvida. Só que antes de fazer qualquer coisa, o Sun meio que sente uma dor de cabeça muito forte e começa a se perguntar que memória estranha é essa. O moleque tem a estranha sensação de que já viu essa criatura antes, em algum lugar. Meio que ele tá tendo
um déjà vu. Ele começa a se lembrar do que o cara misterioso falou. Daí vem a pergunta: será que ele tá tendo um tipo de amnésia seletiva? Ou só tá ficando doido mesmo? O dragão, que até então não ia ficar ali parado esperando o Prota pensar, começa a invocar uma espécie de poder. E adivinhem, as criaturas que antes o Sun tinha derrotado estão começando a ficar de pé. Pois é, ninguém entende como isso é possível, mas tá ali, elas firmes e fortes. O Gazaria, o famoso capitão óbvio, comenta que a situação acabou complicando bastante. O dragão começa a soltar o seu ataque. O Gazaria, no puro desespero, tenta se defender. O Prota grita pelo Gazaria, chamando ele de idiota. Era melhor ele ter corrido. Aquele tipo de magia não vai segurar o espírito do dragão. Bom, é dito e feito. Ele é pego pelo fogo. Enquanto grita de dor, parece que o garoto começa a envelhecer. Daí não tem jeito, né? Ele cai duro no chão. Foi dessa pra melhor. O Sun então entende a habilidade do dragão. Ele pode manipular a vida de um alvo. Vendo a situação caótica, a Lizzie dá um passo à frente e diz pro Sun dar o fora dali. A garota, que pelo visto não tem muito juízo, diz que o Prota já salvou ela uma vez, agora tá na sua vez de retribuir. O Sun fala que na verdade isso aí é uma péssima ideia. Tipo, eu não sei se ela reparou, mas tem algo muito, mas muito errado com aquela criatura. O garoto nem sequer ouviu falar numa habilidade de manipular o tempo. Mas o dragão, sem perder muito tempo com essa tal conversa fiada, se prepara pra soltar mais um ataque. Ele atira na direção da Lizzie. A garota sabe que agora não tem mais escapatória, rapaz. O tiro tá vindo. Só que, claro, o Sun não vai deixar isso acontecer. Não no turno dele, não com ele por perto. Ele entra pra hora do tudo ou nada e empurra a garota da frente do alvo. Nisso, o ataque passa de raspão nela, mas vai em direção ao nosso garoto. Pois é, não teve como escapar. Ele escolheu isso. O ataque acaba engolindo o nosso Prota. Mas engraçado que o corpo do garoto parece reagir um pouco diferente. Mesmo sendo engolido pela energia, o Prota tá tentando se esforçar e aguentar firme. Ele aposta todas as suas fichas numa memória específica, torcendo, claro, pra que dê certo. E do nada, uma janela do sistema simplesmente pipoca na tela. Ela diz que basicamente o sistema deu erro. Deu tela azul, Windows deu pau, mais ou menos isso aí. Só que não pro garoto, e muito menos pro próprio sistema, e sim pra esse poder maldito. O sistema avisa que detectou um poder vindo do garoto que transcende as leis da física e da lógica. Como resposta a essa apelação, um modo automático é ativado e uma barreira é criada para neutralizar qualquer ataque. Esse é o efeito único de ter entrado na zona negativa. Todos os ferimentos externos do garoto serão completamente curados. E realmente, o que a notificação prometeu, aconteceu. O garoto tá 100% curado. Não tem um arranhão no rosto, uma espinha. O garoto pensa que foi exatamente como ele se lembrava. E que as suas memórias, pelo menos dessa vez, estavam certas. O moleque percebeu que, assim como o cara misterioso tinha dito, ele agora tá muito mais forte. Quem não gosta muito da situação é o dragãozinho, porque no final das contas, a sua habilidade falhou. Agora, a Lizzie fica se perguntando se o Sun, na verdade, é algum tipo de guerreiro lendário disfarçado de novato. Só pode ser isso. Como ele defenderia aquele tipo de habilidade? O dragão começa a se movimentar, indignado com o que aconteceu. Só que dessa vez ele não vai soltar poderzinho. Ele vai direto pra porradaria. Mas tá tudo bem, porque dessa vez o nosso Prota vai fazer diferente. Ele também não vai ficar só parado. Mas claro que o garoto também entende, né, que sair na porrada bruta contra esse bichão não vai dar em nada. Ele vai usar o seu novo brinquedo, a sua habilidade de erro, a tal magia da chama negra. Ele lança o seu ataque na lateral do rosto do dragão. E pelo visto, a criatura começa a ser consumida pelo fogo. Ela grita pra lá e pra cá, se esperneia, mas não adianta. Com uma parte do seu rosto consumida e com menos um olho, a criatura fica pé da vida e resolve atacar o Prota de novo. O dragão avança, mas o Prota desvia. E assim como o cara misterioso tinha avisado, ele começa a ter umas memórias estranhas. A maioria delas ainda tá bem embaraçada. Mas tudo bem, é melhor pensar nisso em outro momento. Por agora, ele vai focar na luta. Só que o garoto também percebeu uma coisa. Essa habilidade de erro tem mais coisa do que sequer ele podia imaginar. O garoto tem certeza que existe outra forma de usar esse poder. E com isso, ele realmente faz. Ele ativa mais ou menos uma habilidade chamada Estilo da Espada Secreta Primordial. Em seguida, ele libera todo o poder da divindade chamada Kagutsushi. E é aí que uma outra aura de dragão começa a sair do garoto. Depois de uma luta sinistra contra aquele dragão, finalmente a criatura foi eliminada. O sisteminha apareceu, avisando que ele ganhou um monte de experiência. Seu nível caiu para -3 e ainda desbloqueou uma nova habilidade de erro. O Prota percebe que ganhou uma habilidade única, mas claro, ele ainda não sabe e não faz a menor ideia de como funciona. Mas de uma coisa ele tem certeza: o garoto alcançou um nível de poder completamente novo. Essa história de nível negativo foi perfeita. Tudo bem que ele apanhou muito, se lascou bastante, mas agora a brincadeira vai ficar séria. A cena muda e a gente vê o grupo chegando numa cidade. Isso acontece enquanto o sol se põe lá no horizonte. Parece bem aquele clima clichê de filme. O Prota caminha tranquilo pelas ruas. Enquanto isso, a Lizzie segue logo atrás. O garoto, meio sem graça, pergunta pra
Lizzie, o motivo dela tá o seguindo. No final das contas, ela ainda não é uma aventureira e não tem nada pra fazer na guilda. A garota responde com um sorrisão, dizendo que a resposta é bem simples. Ela tá ali porque o Sun tá ali também. É só esse o motivo. A Lizzie fala que isso é super importante, porque no final das contas, foi o garoto que salvou a vida dela. Bom, o Prota dá uma suspirada, pensa bastante, né? Mas fazer o quê? Ele já pediu pra ela parar com essa ladainha, mas não adianta, então tá bom. Mesmo assim, ele também pensa que não tem muito motivo pra mandar a garota embora. O moleque também pensa sobre depois de ter derrotado o dragão. Graças a Deus, os dois saíram da masmorra são e salvos. Também, né? Depois de eliminar um dragão daquele, não conseguir sair da masmorra é complicado. Bem claro, o Protinha também não esqueceu de pegar o item do monstro, mas é esperto da parte dele ficar de bico calado e não contar que derrotou um dragão do vazio. Fora que essa tal zona negativa que ele alcançou, junto com os mistérios da memória, ainda são coisas que ele não entende muito bem. Por enquanto, é melhor focar no básico, vender os materiais que ele conseguiu pra guilda e fazer uma graninha. A Lizzie percebe a preocupação do garoto e diz que ele não precisa se preocupar. Essa fala acaba deixando o Prota bem surpreso. A garota então se oferece pra comprar os materiais dele. Pera aí, agora o Prota ficou confuso. Será que ela tá falando sério? Ou o nível negativo acabou afetando essa audição? A garota realmente vai comprar? Enquanto anda pela rua, o garoto escutou um fofoqueiro comentando que um dragão apareceu por ali. E adivinha, a fofoca que rola é que o nível do bicho era imensurável, não dava nem pra contar. Percebendo que a notícia já se espalhou, o Prota começa a ficar um pouco preocupado. Ele realmente deu mole de ter feito isso na frente do Gazar e dos outros. Mas por agora, é melhor se preocupar de dar um jeito de abafar esses rumores. Se virando pra Lizzie, o garoto pede desculpas pelo que aconteceu na masmorra. A garota diz que entende perfeitamente a situação e ainda fala que não vai contar nada pra ninguém. O Prota fica sem reação. Tipo, ele não falou nada pra ela, então como ela sabe que ele tá preocupado com isso? Será que por algum acaso a garota leu a sua mente? Apesar da sua aparência meio meiga, na verdade essa garotinha aí é bem esperta. Bom, o garoto agradece pela ajuda e diz que realmente tirou um peso das suas costas. A última coisa que ele quer é que essa notícia se espalhe. Bom, depois dessa longa conversa, finalmente eles chegam na guilda dos aventureiros. Os dois entram na guilda pedindo licença, mas claro, tentando chamar a mínima atenção possível. Só que é complicado, né? Porque o Prota é famosinho. O que não podia faltar eram os fiscais da vida alheia. Eles já reconheceram o Prota como o novato veloz. Estão até dizendo que ele é um aventureiro de habilidade patética. A Lizzie, que já tá sem paciência pra fofoca, diz que é muita falta de respeito cochichar assim da vida dos outros. Mas o Prota tem que ignorar. Ele não pode dar atenção a isso. Mas o Prota realmente nem liga muito. E claro, ele não vai contar sobre as suas duas novas habilidades. As habilidades de erro. Se aproximando da recepcionista, ele pede pra trocar os itens por dinheiro. Só que a recepcionista, por mais que esteja contando, pergunta pro Sun se ele foi pra masmorra 37. O garoto responde que sim, só que meio sem jeito e começando a suar frio. O moleque se pergunta se descobriram sobre o miserável do dragão vazio. A moça explica que aqueles itens podem render armas poderosas. Normalmente, ela não ofereceria tanto, nem por itens de dragão, mas monstros perigosos foram vistos por perto. E o Gazara ainda não voltou. Então meio que ela fica um pouco aliviada do Sun parecer bem. O Sun dá uma risada e diz que sim, ele tá bem. Graças a Deus, na verdade, a preocupação da mulher era essa, né? Mas é aí que do nada, uma voz misteriosa na cabeça do Prota aparece de novo, pedindo pra ele esperar por um momento. Não, na verdade não foi na cabeça do Prota, não, foi pra todo mundo. A Lizzie também escutou, mas não sabe da onde veio essa voz. Claro, não foi só eles dois, todo mundo da guilda escutou. E se pergunta da onde tá vindo essa voz maldita. É aí, rapaz, que de repente um círculo no teto aparece. Os aventureiros começam a ficar nervosos com a cena. Infelizmente, ninguém sabe o que tá acontecendo. E pra completar o show de luzes, uma mulher misteriosa surge no meio da energia. Enquanto os outros aventureiros caem no chão, o Prota observa a mulher. Mas calma, rapaziada, que não é ninguém maligno. Na verdade, é só uma aventureira de rank S. Ninguém mais, ninguém menos do que Ulícia, também conhecida como a Fantasma. Ela é uma especialista em ilusão e uma das pessoas mais casca-grossa desse mundo. A recepcionista pergunta pra Ulícia o que traz ela ali. A loira responde que foi até a masmorra 37, onde o monstro foi visto. Mas quando chegou lá, não tinha ninguém. A recepcionista então pergunta se alguém finalizou as coisas antes dela chegar. E a loira responde que sim. Aonde era pra estar o tal dragão do vazio, tava cheio de lobo derrotado. Com um olhar bem afiado, a Ulícia começa a encarar o Prota, deixando bem claro que ela sabe de alguma coisa. Ela se aproxima do Sun, perguntando se ele se lembra da pergunta que ela fez antes. Mas o garoto fica um pouco sem jeito com essa aproximação repentina. Ele só pensa que ela tem uma fragrância bem aromática e doce. Foco, Sun, foco, rapaz, não cai em tentação. Um dos caras que estão ali perto chama a Ulícia e diz que, com todo respeito, aquele cara ali só tem a habilidade de baixar o nível. Ele completa dizendo que o Prota mal consegue dar conta de uns lobos
tubinhos de sangue. Quem dirá um dragão? A Ulícia dá um sorrisinho bem debochado, ignorando completamente o rapaz. Não, ela não ignorou não, rapaz. Ela ficou brava. Ela manda o otário calar a boca. Eu não sei o que ela fez, mas o cara fica visivelmente transtornado. Acaba até caindo no chão e se jogando pra trás. Mas continuando no que ela tava falando, ela pergunta pro Sun se ele faz ideia do que ela tá falando. O garoto responde que sente muito, mas não. Ela se vira pro garoto e diz que, pelo visto, isso foi um erro. Pode deixar pra lá. O garoto fica mais aliviado, percebendo que escapou finalmente da enrascada. Mas antes que ele realmente pudesse relaxar, por algum motivo, o pé da Ulícia pisa com força no chão e ela volta com tudo na direção do garoto, rapaz. O prota mal consegue reagir a tempo do ataque da mulher. A única coisa que ele consegue fazer é ativar a sua magia pra escapar do ataque. Mas a safadinha já mudou de direção e vai pras costas do garoto. Ela aproveita a distração dele pra fazer um ataque pelas costas. Só que o garoto usa sua espada imbuída pra parar o ataque. A lourinha fica surpresa com a reação dele e comenta que a habilidade que ele tem é bem incomum. Mas mesmo assim ela não para e avança de novo em direção ao garoto, já chegando na lateral dele. Ela diz que isso é inútil, pelo menos contra a ilusão dela, isso aí não vai adiantar de nada. Mas a garota finalmente pergunta o porquê o Prota tá se esforçando tanto pra esconder seu verdadeiro poder. O Prota fica tipo meio nervoso e responde que é porque, bem, acredite se quiser, mas ele é um aliado da justiça. Pô, Prota, não queria dizer nada não, mas ô desculpinha ruim, meu amigo. Mas a Ulícia, aparentemente, gostou da resposta e dá um sorriso bem estranho. E já deu pra perceber que esse sorrisinho dela nunca é um bom sinal. A garota deixa bem claro que ela tá à caça da pessoa que fez esse incidente com os monstros. No caso, a pessoa que invocou aquela criatura. E não é por nada não, mas parece muito que o Prota tá envolvido. Por isso, infelizmente, ela vai ter que finalizar ele bem rapidinho. O Prota percebe que ela vai usar a mesma habilidade de antes. E pensar que, com a plateia olhando, a última coisa que ele queria é ser o centro das atenções. Mas agora, parece que não tem outro jeito. Ele vai ter que usar a sua habilidade de erro. A Ulícia fica surpresa, percebendo que o Prota tá vindo se preparando pra usar uma nova habilidade. Ele não queria muito isso, mas pelo visto não tem jeito. Todo mundo viu ele se esforçando pra chamar o mínimo de atenção, mas pelo visto, a descrição foi pro espaço. Infelizmente não tem muito o que fazer, ele vai ter que revidar. Ele precisa mostrar um pouco do que é capaz, senão vai morrer. Sem pensar duas vezes, ele ativa sua habilidade de erro e uma energia sombria começa a emanar do seu corpo. A Ulícia observa tudo e até confessa que não esperava essa reação do garoto, mas já é tarde demais, porque ele tá vindo com tudo pra cima dela. O doido dá até um gritinho pra ver se pega mais força pra bater. A Ulícia gosta bastante disso, até percebeu que o poder do garoto aumentou bastante. Mas o que diabo tá acontecendo? Bom, isso não importa muito, porque ela já desviou do ataque, mas o que fica na cabeça dela é tentar entender o porquê o garoto tava se segurando esse tempo todo. Descendo do telhado, os dois se encaram. Enquanto isso, a fofocaiada continua. Já deu pra perceber que nessa obra todo mundo é fofoqueiro, mas o que eles estão impressionados é que o Prota tá lutando de igual pra igual com a Ulícia. Enquanto a recepcionista tá quase tendo um treco de preocupação, a Alice assiste tudo com um sorrisinho bem confiante. Ela já sabe o que vai acontecer aqui. A Ulícia dá aquele sorrisinho safado. Parece que ela finalmente juntou as peças do quebra-cabeça e entendeu o poder do Prota. Ela finalmente o reconhece e diz: você é o Sunbright. O Prota então revela o nome da sua segunda habilidade, aquela que ele ganhou quando finalizou o dragão. O nome dela é Garra do Ataque. O garoto pensa que já imaginava que o poder era assim, mas parece que a habilidade aumenta e muito o seu poder de ataque. Uma tela do sistema aparece na sua frente. Claro, esse aí é um pouco diferente, mas funciona igual ao antigo sistema. A tela mostra que seu poder de ataque agora é 210. Isso mostra que seu poder de ataque tá 10 vezes mais do que sua força original. A Ulícia acaba achando isso bastante estranho. Por mais que ela não saiba o motivo, ela percebeu que o Prota ficou bastante forte. Só que ele não subiu de nível, então da onde veio essa força? Mas é aí que ela faz um gesto de silêncio pro Prota, como se tivesse descoberto um segredo muito interessante, mas não vai falar nada. O Prota fica um pouco confuso, sem entender muito bem o que tá rolando e muito menos o que ela tá falando. Do nada, o cenário mudou completamente. O garoto se vê num cenário diferente do que era antes. Ele é jogado numa vila em chamas, com explosões acontecendo por toda parte. O garoto olha em volta e vê um monstro gigante atacando as pessoas. Na hora ele não entende muito bem o que tá acontecendo. As pessoas correm desesperadas por ajuda, e ele até tenta fazer alguma coisa, mas não consegue fazer nada. O garoto tenta chamar pela Ulícia, tentando entender que tipo de truque mágico é aquele, o que ela tá querendo mostrar com aquela ilusão. Falando na bendita, ela finalmente aparece. Observando a reação do garoto, ela diz que entendeu toda a situação. O maldito acaba analisando tudo com calma. Pelo visto, ele não é apenas forte, mas também tem a cabeça no lugar. A loirinha deduz que se ele tá acostumado com esse tipo de cenário caótico, então provavelmente não é um informante do outro lado. Com aquele sorrisinho meio doido, a Ulícia desfaz a ilusão. Ela se desculpa com o Prota e diz que pelo visto, ele não tá com o inimigo. Eu
não sei exatamente que inimigo é esse que ela procura. Não deu pra entender muito bem. Eu não sei se foi alguém que invocou o dragão ou se realmente é um inimigo de todo o mundo. Mas enfim, no decorrer da história a gente entende. O Protinha também explica, meio sem graça, que não queria causar nenhum mal. A Yulia também o interrompe e pergunta se no caso ele só queria evitar problemas. O Prota pensa, ela descobriu tudo, dando um sorrisinho. A lourinha diz que mesmo assim, foi impressionante. Não são muitas as pessoas que conseguem lidar com a espada dela. O Prota agradece o elogio. Ele fica meio sem jeito, mas agradece. O nosso garoto não tá acostumado a receber elogio, sabe? O negócio dele é receber crítica, porrada e por aí vai. Desfazendo a magia de ilusão no doidinho que ela tinha batido, que na verdade eu achei que tava morto. O garoto começa a se sentir mais aliviado e começa a levantar. A garota diz que dessa vez vai permitir que ele fale de novo. Mas se falar besteira, já sabe. Papo de genjutsu e ficar uns 3 anos sofrendo só no pensamento. Não, na verdade ela tá exagerando, vai. Então ela pede desculpas. Ela explica que acabou se empolgando demais. Às vezes ela não resiste em dar uma zoada nos novatos. Mas se ele resolver aprontar de novo, a brincadeira com certeza vai ser mais pesada. Vendo aquele olhar, o moleque na hora fecha o buraco, se é que vocês me entendem. Não passa nem vento, mas dá pra entender ele, vai. Essa tal de Ulícia dá bastante medo. Enquanto o maluco e o seu companheiro correm, a Ulícia se vira pro Prota. Ela se aproxima e diz que, como um pedido de desculpas, a irmãzona ali vai fazer algo bem especial pra ele. Tomara que seja o que eu tô pensando. A loura pede pra que ele se sente um pouco e promete não fazer nada de mal. Não, vai, faz algo de mal, faz algo muito maldoso. É isso, eu quero ver o Prota vencer. Rapaz, pelo visto que eu pensei tava certo. Uma multidão de caras aparece meio revoltado, pedindo pra Ulícia escolher eles. Na verdade, eles nem pedem, eles imploram. E pra tá pedindo assim, então provavelmente é porque ela vai fazer realmente a coisa com o Prota. Uma fila gigantesca se forma na frente da mesa. Todos os caras estão esperando por uma chance. A guilda tá inteirinha, lotada de homens. Todo mundo gritando pela Ulícia. Um dos caras até fica de joelho, agradece por estar perto dela. Mas a lourinha só diz que daqui a uns 10 anos, talvez ele tenha uma chance. O Prota, que fica um pouco confuso, que na verdade ele achou que ia fazer uma coisa e não vai, pergunta o que é aquilo tudo. Fora que aparentemente, o fã-clube dela parece bem irritante. Enquanto limpa sua adaga, ela fala que não se importa nem um pouco com esses malucos. E pra completar, ela ainda solta uma bomba, dizendo que quer sair com o Prota. Na verdade, quer que o Prota saia com ela. Isso acaba deixando a Lizzie de olho bem arregalado. Na verdade, nem foi a Lisa. Foi todo mundo da guilda e até mesmo o Prota. O Prota se levanta e pergunta por que ela falou isso do nada. E a Lizzie, rapaz, também levanta falando que isso é praticamente um crime. A Ulícia ri e pede desculpas pela confusão. Na verdade, não é nada disso que eles estão pensando. A sua verdadeira intenção é que o Prota vá trabalhar com ela, lá na organização de Elite Levantine. O Prota fica um pouco chocado com a notícia. Ele até se pergunta o que tá acontecendo no dia de hoje. Poxa, é muita coisa acontecendo num dia só. Mas pra vocês entenderem o que é essa tal Levantine, ela é a maior organização de prestígio do reino. E ela é formada pelos aventureiros mais casca-grossa do Rank S. Nos últimos anos, monstros de erros começaram a aparecer, assim como esse dragão do vazio. Então, pelo visto, ele não veio do nada. Os níveis dessas criaturas normalmente nunca é medido, nunca aparece pra ninguém. O poder desses monstros do erro é imenso. Dizem que apenas um deles consegue mandar uma cidade ou um vilarejo inteiro pro céu. E foi isso que aconteceu numa das ilusões que a Ulícia mostrou. Mas enfim, voltando aos eixos, a organização de Elite Levantine foi formada justamente para ser uma contramedida contra esses monstros, já que eles são apelões pra caramba. O Prota diz que isso é loucura. O seu nível caiu e ele é um Rank E. Basicamente, o estagiário do aventureiro. Mas a Ulícia pergunta, no final das contas, se não foi ele que finalizou aquele dragão do vazio. Eles estão enfrentando uma ameaça bem séria. Então, se ela enxergar o menor sinal de potencial em alguém, ela já quer recrutar. O Prota fica meio sem jeito pra essa proposta repentina. Diz até que não sabe muito bem o que responder. Ele fica até preocupado de estar sendo recrutado no meio dessa multidão. Então deve ser por isso que tá formando essa fila. O pessoal até comenta que para um aventureiro entrar na Levantine é a maior honra que existe. É por isso que tava todo mundo desesperado. A Ulícia até diz que se ele entrar, vai conseguir dar o troco em todas as pessoas que desprezaram ele naquele momento de dificuldade. Isso deixa o Prota um pouco pensativo. Só os fortes recebem o conhecimento que merecem. O nosso garoto sabe que seria mentira ele dizer que não tá feliz por isso. Mas tem um porém. O garoto se lembra do passado, quando implorava pro seu pai não ir embora. O homem sempre se desculpava com o pequeno Sun. Também pedia perdão, mas no final das contas, ele saía, dizia que ia voltar um dia e pedia pro garoto ser um bom menino até lá. Aquela clássica promessa que raramente dá certo. O pai vai comprar cigarro e espera que a gente seja bonzinho. Pra não ficar sozinho, o pequeno Sun até correu atrás do seu pai. Ele queria se tornar aventureiro junto com o seu velho. Enquanto ele via o seu pai partindo na luz, ele jurava pra si mesmo que com toda certeza iria encontrar o seu pai
um dia. Mas vamos voltar pro presente. Não só de passado vive o manhua, né? O Prota parece que finalmente tomou a decisão. A lourinha se aproxima do Prota e puxa ele, perguntando se eles já podem ir. Ela não quer nem saber, meu amigo, já tá se preparando pra levar o garoto. Ela diz que eles vão encontrar o líder da organização. O Prota chama ela pelo nome e pede desculpas, de verdade. Desculpa mesmo. Ele agradece, mas diz que tem um pequeno problema. Infelizmente, ele vai ter que recusar o convite. O pior é que alguma coisa aconteceu com o garoto. Ele até se pergunta o que é aquilo. Tá sentindo de novo aquele cheiro doce vindo da Yulícia. Ela pergunta se ele realmente tá recusando o seu convite. Mas a lourinha diz que se ele não vai por bem, ela vai dar um jeitinho. Ela usa todo o seu carisma pra convencer o garoto. Ela diz que talvez vai ter que levar ele à força e não tem jeito. O próprio se sente confuso, com a cabeça meio zonza. Ele até se pergunta se aquilo é algum tipo de habilidade. A ilusão da Yulícia aparece na frente dele. O garoto diz que a sensação é muito boa. E fica melhor ainda quando a ilusão pede pra ele ser um bom garoto e obedecer. O garoto tenta resistir àquela habilidade, lutando contra o feitiço. E finalmente ele se livra da magia. O garoto diz que se sente honrado pelo convite dela, mas tem algo que ele precisa fazer primeiro se fosse aceitar. A Yulícia fica surpresa com a cena, principalmente por ele ter conseguido se libertar da sua habilidade. Isso foi bem inesperado pra ela. A Lizzie também entra na briga, dizendo que é pra Yulícia parar. Ela diz que claramente o Sun não tá gostando daquilo. Bom, a lourinha desiste da ideia. Ela suspira fundo e percebe que infelizmente não vai funcionar. Então tudo bem. Mas mudando de assunto, ela fala que eles estão com um problema com os monstros do erro e pergunta se ele tem alguma ideia do porquê o dragão do vazio apareceu. O Prota concorda que esse mistério realmente não foi resolvido, mas ele não tem muita ideia do porquê apareceu. Ele só se lembra que não sentiu nenhuma presença do bicho. O dragão do vazio simplesmente brotou do nada, tipo como se tivesse usado um comando de spawn, sabe? Mas talvez, será que ele deixou passar alguma coisa? Bom, a Yulícia fala que segundo as investigações da Levantine, a previsão de que o monstro do erro aparecesse era bem ali. Só que eles não agiram antes, porque não tinha uma pista um tiquinho melhor. No final das contas, não dá pra sair batendo o pé em qualquer lugar sem saber quem tá do outro lado. Principalmente, eles não tinham exatamente visualizado aonde o monstro ia aparecer, qual masmorra, qual dungeon. Então tiveram que esperar. Agora o Prota cai um pouco na real. Ele entende agora por que essa doida tá tão na defensiva. Ela tava doidinha pra caçar aquele monstro. Enquanto eles trocam ideia, dois rapazes surgem na porta. Eram os antigos comparsas do Gazaria. O Sun pensa que pelo menos esses dois inúteis voltaram inteiro, só que do gigantesco nada. Um estrondo gigantesco acontece. Vários monstros de pedra brotaram do chão. Um dos aventureiros ali grita dizendo que é um ataque inimigo. Tanto ele quanto o outro partem pra cima do monstro, só que pelo visto não vai ser tão fácil de derrotar a criatura. Por mais que seja grande, esse maldito é bem rápido e acaba conseguindo derrotar um dos aventureiros. O pessoal fica pensativo sobre o que acabou de acontecer. Como essa criatura tão grande é tão rápida? Um cara encapuzado que tava ali perto também reparou no jeito estranho que a criatura se move. Ele não entende muito bem que tipo de dancinha é essa, mas é bem ágil. O tal cara de capa consegue se esquivar do ataque da criatura, mas infelizmente ele não dura por muito tempo. Do nada o golem some e já aparece em outro lugar. O Prota fica sem entender nada, se perguntando se o bicho do nada virou o Goku. Uma hora tá em um canto, outra hora tá em outro. É teleporte isso? A Yulícia saca uma pedra de avaliação, mas comenta que nunca ouviu falar de monstros que usam essa habilidade. O nome do bicho é Golem Saltador, mas o nível dele, como sempre, não aparece. Vocês já sabem que isso nunca é um bom sinal, né? A Lizzie, que também não é besta nem nada, já fica preocupada com essa história de nível não aparecer. Com certeza esse aí é mais um monstro erro. Aí, tá vendo? A Yulícia confirma que ele é mais um monstro de erro. Ele tá invadindo e dessa vez tem tanto bicho que não dá pra contar. Infelizmente não é só um, mas também não tem problema, rapaz. A garota tem o Jutsu Clone das Sombras. A cena deixa o Prota de queixo caído, ativando o poder na sua adaga. Ela diz que esse tipo de coisa tá acontecendo debaixo do nariz dela, e isso é algo que ela jamais vai perdoar. Então a Yulícia avança com tudo pra cima do monstro. E claro que os seus clones também vão junto. A garota começa a lançar uma sequência de golpes. O Prota fica lá sem entender muito bem como a Yulícia tá materializando a sua habilidade em algo que na verdade deveria ser só uma ilusão. Realmente essa brincadeira aí tá parecendo um clone. Mas a doida tá lá, rindo à toa e batendo bastante. Enquanto o caos rola solto, o Sun observa os aventureiros correndo pra salvar a própria pele. Quando a chapa esquentou, eles disseram cada um por si. Na verdade, alguns até tentaram ficar, mas não deram conta e isso só tornou tudo pior. E pra piorar a situação, tem mais monstro aparecendo. Nem mesmo a Yulícia, com todo esse poder, vai conseguir dar conta de tantos inimigos. O garoto então avisa a Lizzie que vai entrar na briga
briga. Enquanto isso, ela deve guiar algumas pessoas pro local seguro. O prota pensa que infelizmente o dia hoje tá bem cheio e complicado. Ele acabou de sair de uma luta e já entrou em outra. Nesse momento, um dos golems se prepara para atacar a criança indefesa. O coitado do garotinho só se arrasta, tentando gritar por ajuda. Só que quando a porrada do monstro tava perto de acertar o garoto, o nosso prota apareceu. O sisteminha fala que a habilidade princípio de ataque foi ativada. No final das contas, é a mesma habilidade da espada dele, só mudaram o nome. Mas tudo bem, vamos seguir, né? Ele dá ali uma cortando o braço do monstro e pede pro garoto correr e se proteger, que ele vai cuidar daquele bicho. O menino agradece e vaza na hora, enquanto o prota começa a enfrentar o monstro. Não, né? 3, porque já apareceram mais 2. O prota analisa sua situação e percebe que seu EP, no caso sua experiência de erro, tá indo de ralo e bem rápido. A chama negra custa 10 pontos e o princípio de ataque custa 10. Atualmente, o garoto só tem 20. Pra piorar a situação, o buff de ataque dura apenas 10 segundos, ou seja, ele precisa derrotar os monstros com um único golpe, ou uma única magia de chamas. Enquanto bola um plano, o Sun observa um golem um pouco mais distante. É aí que ele percebe algo estranho. Aqueles golems já não estão conseguindo acompanhar a Ulícia, mas é aí que tá a questão. Por que raios eles não usam aquela tal habilidade de teleporte? De repente, o Proto tem uma ideia genial e até se pergunta se isso pode ser aqueles caras. Como se lessem a mente do garoto, as criaturas avançam na sua direção, correndo desesperado. O garoto percebe que essa é sua única chance. Ele precisa aguentar o tranco de alguma forma e correr em direção ao seu objetivo. Mas é aí que os golems teleportam pra sua frente e na hora já lançam um ataque. Mas o Prota consegue se defender por um 3, mesmo conseguindo se defender do ataque. O Prota percebe que o seu HP tá continuando descendo de pouquinho em pouquinho. Enquanto isso, uma mulher tenta segurar o garotinho que quer voltar pra lutar, dizendo que não pode ir embora. O menino se preocupa com o Prota e pensa que nesse ritmo, o irmãozão vai acabar indo de F. E realmente, o Prota já não tá aguentando mais as pancadas. Com esse último golpe, ele foi até arremessado pra longe. A Ulícia vê a cena e começa a ficar um pouco preocupada com o Prota. Mas calma lá que o nosso garoto também não é tão fraco assim, né? O moleque já tá refletindo que só tem um jeito de acabar com a raça desses malditos. É aí que ele revela um segredo. A habilidade especial dos golems não é coisa nenhuma de teletransporte. Na verdade, eles só conseguem se mover em altíssima velocidade e sempre em linha reta. Depois que ficam encurralados, eles ficam posicionados exatamente assim, tudo em linha. E agora, já que o nosso garoto é um mestre do xadrez, ele vê os 3 golems perfeitamente enfileirados. Isso dá uma mira perfeita para ativar a habilidade de erro, a temida magia de chama negra. O moleque invoca sua magia pegando os 3 de uma vez. E rapaz, até o garotinho fica impressionado com o poder do garoto. A Ulícia, que também tava de olho em tudo, também fica impressionada com o garoto. No final das contas, a única que ela viu foi a habilidade de erro da espada, mas não essa tal chama negra. Realmente não dá pra negar que é uma habilidade muito poderosa. Depois de fazer essa bagunça, a poeira finalmente abaixa. Alguns aventureiros que estavam ali assistindo de longe também ficam impressionados. Eles até se perguntam que tipo de magia pelona era aquela. A Ulícia, que também fica um pouco confusa com tanto poder, acaba se perguntando que tipo de magia impressionante era aquela. Ela entende que o Sun esperou praticamente o momento perfeito pra fazer aquele ataque, só pra garantir que conseguiria eliminar os 3 golems de uma vez. Isso só confirma suas suspeitas. Esse moleque com certeza não é uma pessoa comum. Do nada, uma tela do sistema pipoca na frente do Prota, com aquele barulhinho bem clássico de notificação, aquele ding. A mensagem avisa que ele ganhou experiência, mas pra variar, o seu nível caiu de novo. Agora ele tá em -4. Ainda de quebra, o EP máximo do garoto aumentou pra 90. Ele também adquiriu uma terceira habilidade de erro, a maldição do Vingador. O Prota fica meio confuso com esse nome de habilidade e se pergunta que diabos é aquilo. Mas vamos concordar, Protinha, o nome é foda pra caramba. Se ela for tão forte quanto o nome, tá perfeito. O sistema explica que, graças ao progresso na remoção da maldição, os dados da habilidade de erro agora podem ser vistos com detalhe. A tal maldição do Vingador custa 30 EP pro garoto. Ela pode ser ativada quando você recebe um ataque, só que devolve o mesmo dano pro agressor. É o famoso bateu, levou. O Shun fica um pouco surpreso com essa novidade e até se pergunta se essa remoção de maldição conseguiu atingir um progresso tão forte assim. Será que era isso que essa pessoa misteriosa tinha falado pra ele? Além de toda essa confusão, o Prota pensa que pelo menos ganhou mais uma habilidadezinha desconhecida. Enquanto ele tava lá, viajando em pensamentos, o garotinho que ele salvou aparece atrás chamando por ele, com um sorrisão no rosto. O moleque estende a sua mão e agradece ao Prota por ter salvado a sua vida. O Prota fica meio sem reação com o moleque agradecendo, mas com um sorriso meio sem graça. Ele responde que não foi nada. O importante é que ele conseguiu salvar a vida do menino a tempo. Bom, a noite continua caindo e depois de toda aquela bagunça, um clima de festa começa a tomar conta do lugar. Do nada, um velhinho de monóculo aparece todo emocionado. Ele tá gritando Lord Sun com lágrimas nos olhos. O Prota pede pro prefeito da cidade se acalmar, mas o velhinho tá tão feliz que não consegue se segurar. O prefeito
Caio diz que é impossível manter a calma. Afinal de contas, o garoto acabou de salvar o seu precioso netinho. E antes que eu me esqueça, eu achei que ele tava de monóculo, mas na verdade ele tá de óculos mesmo. Como forma de agradecimento, o prefeito da cidade oferece uma bebida pro Prota. O Prota negou, mas aí o Ulisses apareceu e diz que ele tá sendo modesto demais. Claramente tá na hora de se divertir, então ele vai beber sim. A garota já puxa uma garrafa de vinho, rapaz, e já manda o moleque botar pra dentro. O moleque tem que ficar de cabeça erguida, porque no final das contas, salvou muitas vidas. E a Lizzie, que já tá meio alterada, concorda plenamente com a Ulícia. Ela até diz que o Lord Sun é realmente mais maravilhoso do que qualquer um. A garota já pede mais bebida, enquanto o Prota pensa que ela tá exagerando um pouquinho na comemoração. De longe, dois aventureiros bem invejosos começam a observar a cena. Um deles até resmunga sobre aquele maldito cara de nível baixo. O que foi, aventureiro? Você tá com inveja, é? Um deles também comenta como é que o nosso garotão conseguiu ficar cercado de tantas mulheres. Com certeza ele usou algum tipo de truque sujo pra conseguir ficar perto delas. Não é possível que esse moleque vai ficar cercado de garota gata assim. Mas aí, o garotinho que foi salvo pelo Prota aparece do nada e manda os dois calarem a boca. Por que eles estão fazendo piada do irmãozão Sun? Será que eles não sentem vergonha de agir desse jeito, mesmo sendo adultos? Os dois caras tentam se explicar, tudo sem jeito, dizendo que o garoto talvez ainda não entenda a situação. Mas o moleque corta na hora, dizendo que não é nem um pouco legal falar mal dos outros pelas costas. Não, é legal sim, mas aí você tem que ser esperto e não deixar outra pessoa saber. É aí que tá a graça. Quando você é pego, meu amigo, não tem jeito. Mas que é bom focar dos outros é bom demais. Mas pra finalizar, o garoto pergunta se eles não entendem algo tão simples e se eles realmente são os adultos da história. Isso deixou os dois marmanjos sem ter muito o que dizer. Ainda sentado na mesa, o Prota observa a cena bem de longe, percebendo toda a treta. O garoto pensa que apesar das coisas ruins, ele tá bem feliz. O motivo é que, pelo menos agora, rapaz finalmente resolveu dar as caras por ali. Enquanto bebe o seu vinho, aí Ulícia percebe que o Prota tá com a cara bem pensativa. Ele então resolve puxar assunto e pergunta pro Sun se ele se lembra da conversa de mais cedo. O garoto pergunta se ela tá falando das criaturas do erro, e ela diz que sim. Dessa vez, como sempre, ela não sentiu nada, mas do nada, monstros de erro simplesmente brotaram do chão. O Prota concorda, dizendo que parece que foi a mesma coisa que aconteceu com o dragão do vazio. O bicho também surgiu do nada. Nisso, ele se lembra daquela vez que ele achou que foi o Gazaria que invocou a criatura, mas na verdade não foi. Mas se voltando pra Ulícia, ele pergunta por que raios os monstros resolvem sempre aparecer naquela região em específico. A Lourinha responde que é bem simples. Os monstros de erro têm a mania de reaparecer nas áreas onde já deram o ar da graça. Traduzindo, já apareceram antes. Se for olhar o mapa direitinho, vai dar pra perceber que é sempre na mesma região. Eles ainda estão investigando o porquê disso, não dá pra dizer ao certo. O Prota fica pensativo com essa nova informação e até se pergunta se isso realmente, sei lá, é só uma gigante coincidência. Mas e se não for coincidência? E se toda essa bagunça realmente foi armada por alguém? O nosso detetive começa a juntar as peças na sua cabeça, até que uma luz finalmente acende. É aí que o garoto chama a Ulícia pra ir rapidinho ali com ele. O garoto fala que talvez eles deixaram passar uma coisa muito importante. Enquanto isso, no outro lugar da cidade, a gente vê dois caras mexendo nos golems, quer dizer, ou pelo menos o que sobrou deles. Um deles comenta que o plano não deu certo, e como já esperava, parece que o bicho só conseguiu usar metade da sua força original. O outro maluco responde que sim. A mesma coisa aconteceu com o tal dragão do vazio. Pelo visto, toda vez que invocado, os monstros precisam de um tempo pra sincronizar com aquele mundo. O parceiro dele concorda e diz que realmente é isso que tá acontecendo. De repente, uma luz forte brilha do absoluto nada. É o Protinha que chegou com tudo, já batendo nos caras. Só que por mais que ele chegou batendo, o garoto acaba sendo jogado pra trás. Cai Ulícia vindo logo atrás dele. O Protinha então pergunta: então vocês dois realmente estavam armando alguma coisa, né, seus miseráveis? Um dos caras comenta que tinha colocado uma barreira de proteção ali. Como é que esses dois miseráveis chegaram? A Ulícia, que tá observando a dupla, percebe que esses malditos são os mesmos que estavam mais cedo na guilda. O Prota diz que é exatamente. E sabe uma coisa importante que talvez ela não reparou e vocês também não? Esses aí são aqueles assistentes do Gazaria. Coincidência, né? O Prota diz que conseguiu ligar os pontos depois da conversa deles. O aparecimento dos monstros não é algo natural. Era muito provável que alguém tinha armado aquela bagunça. Só que tanto o caso dos dragões do vazio e dos golems, as mesmas pessoas estavam no local. Quem eram as pessoas que estavam no mesmo incidente? Pois é, somente eles dois e o Prota. E claro, o Gazaria que foi eliminado. Os safados ficavam escondidos atrás do Gazaria, que tinha habilidade de invocação. Assim, se desse alguma coisa, o Gazaria seria o culpado. E foi finalmente juntando todas essas peças que o Prota acabou encontrando os dois. Um dos caras até elogia a inteligência do Prota. Só que eles deixaram esses rastros de propósito. Só que ainda assim, uma surpresa que o Prota tenha chegado até ali. A
Ulícia fica meio intrigada e pergunta por que eles deixaram as pistas de propósito. São retardados, idiotas ou o quê? O cara fala pra ela ir com calma que também não é assim, poxa. Calma que eles também estão de luto. No final das contas, eles perderam seus entes queridos, mas os dois perderam os seus golems. E claro, o seu querido amigo Gazaria, ele ia completar dizendo que ela poderia ser mais gentil, mas a doida já veio com tudo. Ela tenta acertar um golpe, mas o moleque consegue desviar na hora. Dando aquele sorrisinho, ela pede desculpas. Infelizmente, ela não gosta muito de gente que fala pra caramba. A garota diz que primeiro vai cuidar daquele boca imunda e depois vai pro outro, acertando a sua adaga bem no meio do nariz. A garota diz que esse aí nunca mais abre a boca. Só que o aventureiro simplesmente começa a rir, dizendo que foi muita crueldade da parte dela atacar daquele jeito. Finalmente revelando o seu rosto, o doido varrido de cabelo verde diz que a sua máscara favorita infelizmente quebrou e tudo é culpa dela. A nossa querida Ulícia fica impressionada que o moleque saiu sem nenhum arranhão, mas pergunta pro doido varrido se ele usa algum tipo de magia esquisita. Antes de mais nada, o lourinho diz que é uma honra. Ele nunca pensou que conheceria um aventureiro de rank S. E também o nosso garoto merece elogio. Ele nunca imaginou que alguém descobriria sua verdadeira identidade. A intuição afiada do garoto é digna de um filho do Sr. Faraos. No caso, o Faraos Bright, o pai do Prota. O Prota na hora toma um susto e pergunta como aquele desgraçado sabe o nome do seu pai. O doido diz que seu nome é Carla e pergunta se não é óbvio. Mas o seu parceiro diz que já chega. Não é pra ele falar mais nada. O parceiro diz que se ele continuar, vai acabar falando demais. E o Carla do nada pede desculpas e começa a rir. Só que o Prota não tá nem aí se ele vai parar ou não. Ele vai soltar a informação na marra. O moleque exige que os dois contem tudo. Se não contar, tudo bem. Ele tem uma forma mais fácil de arrancar a resposta. Interrompendo aquele momento, uma lembrança volta na mente do Prota. Ele criança, implorando pro seu pai não se tornar um sacrifício. O moleque fala que ficou sabendo disso porque escutou uma conversa do pai com a mãe. Só que o pai pede desculpas ao filho e diz que dessa vez não vai pedir perdão, mas que pra parar os deuses do mal, aqueles que estão por trás dos monstros, não tem outro jeito. O pequeno Sun começa a desabafar e chorar, dizendo que só queria se tornar um aventureiro do lado do pai. Mas pelo visto, isso não vai acontecer. Em outra lembrança, o Prota treinava sem parar, enquanto os moradores ficavam lá, fofocando dele pelas costas. Eles diziam que era impossível acabar com os monstros de outro mundo. Todo aquele treino do rapaz não adiantava de nada. Praticamente era uma piada de mau gosto. E mais pra frente na história, realmente pareceu uma piada. O Prota começou a ser intimidado. A pessoa que agride o nosso garoto também diz que no fim das contas, o pai dele não passou de um grande fracasso. O miserável ainda debocha, perguntando se aquele cara realmente era o espadachim mais forte do mundo, ou a esperança da humanidade. No final das contas, ele foi tão fraco que morreu. O pequeno Sun grita pro Gazaria que na verdade não, é tudo mentira. Ele se recusa a acreditar que seu pai realmente faleceu. Mas o valentão também não tava nem aí. Ele batia no Prota de todo jeito. Foi daquele dia pra frente que o Gazaria tinha decidido. O Prota seria o seu brinquedinho particular. Mas de volta ao presente, aquela enxurrada de memórias dolorosas faz a energia sombria começar a rodear o corpo do Prota. E agora, meu amigo, o Prota tá puto da vida. Ele fala pra dupla de pateta começar a explicar tudo e bem rápido. O assistente diz que é inútil. Eles não têm motivo nenhum pra contar nada. No final das contas, é melhor o Prota desistir e ficar quietinho no canto dele. Mas o garoto avisou, rapaz. E já que eles não vão contar, ele vai tirar a informação na marra. O moleque foi tão rápido que eles nem perceberam a aproximação. Aumentando seus atributos, o moleque dá um soco, jogando o otário pra longe. Na hora, o seu parceiro tomou um susto, mas depois começou a rir. O Carla comenta que aquilo foi incrível. Na verdade, foi até melhor do que quando ele derrotou o Golem. A Ulícia se prepara pra também entrar na briga, mas o Prota pede pra ela esperar. Essa briga é com ele, e somente com ele. O garoto diz que quer acabar com os dois sozinhos, e não importa o que aconteça. A loirinha meio que entende a situação. Ela percebeu que essa história do pai dele realmente mexe bastante com o garoto. Com um sorrisinho debochado, o Carla diz que o Prota realmente é um pouco assustador, mas vamos ver o que ele consegue fazer com mais invocações de golems. O pior é que eu achei que o miserável ia invocar uns 2, mas na verdade ele invoca só pela minha contagem uns 4. O bom é que o Protinha não parece muito intimidado com a situação. O loirinho então dá a ordem para que os golems avancem, mas o Prota simplesmente passou destruindo tudo. A Ulícia não acredita no que viu. Na realidade, eu acho que nem eu acredito. Antes o moleque sofreu para eliminar as criaturas, mas agora foi num golpe só, ele passou todo mundo. O Carla também fica surpreso. Ele não imaginava que o Prota ia ter tanta força. O nosso garoto manda ele invocar mais, porque esses aí estão muito fáceis. O parceiro do Carla manda ele parar de palhaçada e fala que aquela pessoa acabou de enviar uma mensagem, fora que o Sr. Faraos vai ficar bem irritado com eles. O Prota fica meio confuso. Como assim eles estão mencionando o nome do seu pai? O seu pai ficar irritado com eles? O moleque então fala pros dois pararem de mencionar o nome do seu pai. Que palhaçada é essa? O Carla ri e pede desculpas, falando que é melhor o Prota esquecer o que acabou de ouvir. Isso deixa o Prota irritado de novo e ele parte pra cima mais uma vez. Eu acho que o Carla conseguiu se defender, mas dá pra ver na cara do Prota que ele não vai parar
parar enquanto não conseguia a resposta. Quando a poeira baixa, o Prota percebe que no lugar dos caras tem apenas 2 bonecos. O Prota percebe que a situação tá ficando muito perigosa. No próximo movimento, ele vai precisar ter mais cuidado. É aí que lá no topo de um prédio, ele vê os 2 babacas gritando por ele. O Dan, que na verdade é o parceiro do Carla, comenta que o garoto até que é forte. Ele nunca imaginou que um pequeno humano conseguiria fazer aquilo com seus clones. Se voltando pro Carla, ele diz que avisou seu parceiro para não provocar o garoto. O Carla lá de cima só olha pro Prota e começa a rir, dizendo que ele não precisa fazer essa cara de assustado. Se por acaso ele quiser mais detalhes, é só perguntar pra moça ali do lado. No futuro, o Prota vai entender a situação, ele querendo ou não. A Ulysses fica um pouco na saia justa. Ela diz que vai pegar os 2 babacas, mas os 2 falam que por hoje já deu. O Carla comenta que de qualquer forma, a missão dele já acabou. Mas calma, no futuro eles vão se encontrar de novo. Só que antes deles entrarem no portal, uma voz meio sinistra acaba aparecendo. É o Prota perguntando por que eles estão tentando fugir. O Carla toma um susto na hora e começa a se virar. Só que quando ele olha pra trás, o garoto já tá na sua frente. O moleque dá um corte, mas o miserável consegue desviar. O Dan também fica meio em choque. Ele não imaginava que o Prota fosse tão rápido. O nosso garoto diz que avisou. Ele disse que a partir de agora, os 2 seriam dele. O pega pra capar continua entre os 3. Depois de uns segundos, o Shun diz que quer terminar aquela palhaçada em um próximo ataque. O Dan fica meio sério, mas o Carla, bom, vocês sabem, né? Esse aí é o mais doido da história. Ele fala pro Prota vir tranquilo e parar de falar. De novo, o nosso garoto avança e todo o seu ataque vai em direção ao Dan. Mas aparentemente o moleque tinha mais uma habilidade. Ele vira tipo um fantasma e consegue atravessar objetos. O Prota fica meio em dúvida no que viu. Ele nem entende como é que aquele ataque foi parado por uma simples parede de mago. Pelo visto, o Dan na verdade não ficou invisível, só construiu uma parede ao seu redor. O Dan diz que gosta do espírito do garoto, mas ele ainda é muito, muito fraco. Te falta ódio, meu menino, te falta ódio. O Shun não se abala e diz que a brincadeira não acabou. Agora ele parte pra cima do Carla, mas o Carla começa a rir, dizendo que o garoto ficou convencido demais. O Prota não entende muito bem a confiança do inimigo, mas ele não vai parar nessa altura do campeonato. Ele ativa sua habilidade de magia de chamas negras e dispara na direção do inimigo. Só que pelo visto, o Carla tem uma habilidade parecida, só que o dele é um tal de trovão negro. As 2 habilidades se encontram e praticamente uma anula a outra. O Prota, analisando a habilidade do Lourinho, se pergunta se aquilo é alguma habilidade de raios. Até comenta que nunca ouviu falar sobre raios negros. Será que era algo parecido com a sua magia? No caso, a sua magia de chamas negras? O Carla fala que o Prota tá usando a magia de fogo que desafia a lógica. Só que pior, ele já tava suspeitando que o Sun usava o mesmo tipo de poder que o dele. O poder do outro lado do mundo. O Prota meio que não entende muito bem e até se pergunta se o seu poder é igual ao deles. Digamos que o moleque ficou meio perdido na história. O Dan fala que eles também estão surpresos, pois o Prota, sendo o filho daquela pessoa, despertou esse nível de poder sozinho. Bom, já que não dá em nada, o Dan faz uma proposta. Será que o Prota consideraria se juntar a eles? O Sun manda o idiota parar de brincadeira. Ele diz que nunca, nem em 1 milhão de anos, ele nunca se renderia, muito menos se juntaria. Na verdade, seria melhor se os 2 se rendessem. O moleque de novo grita pros 2 contarem tudo o que sabe e parar de enrolar. O Dan diz que é uma pena. Infelizmente, a negociação falhou. E enquanto isso, o Carla também começa a rir e diz que realmente é uma pena. O Lourinho então dá um ultimato. Se o garoto pretende se opor a eles, então não importa o que aconteça, o seu destino final será encontrado ali mesmo. Vendo o Carla avançando, o Sun também avança. Só que o Carla acaba sendo mais rápido do que o ataque do Sun. Na verdade, parece que a sua espada quebrou a do Sun. E agora a sua adagazinha tá indo na cara do garoto pra não deixar a gente sem obra. Graças a Deus o Prota consegue desviar. O Prota pergunta o que foi aquilo. Ele atravessou a sua espada? O pior é que nem foi um corte exatamente. A sua adaga simplesmente atravessou a sua espada, como se fosse, sei lá, água. Mas o garoto não para, rapaz. Não vai ser isso que vai impedir ele de continuar. Só que o Lourinho simplesmente está 3 vezes mais rápido. Ele desaparece e aparece em outro local. Desaparece e aparece em outro. A Ulysses, que tá vendo a situação complicada, decide ajudar o garoto e se junta à luta. Mas o Sun, orgulhoso que só ele, recusa a ajuda dela e diz que tá tudo bem. Ele vai cuidar dos 2 sozinho. O moleque começa a ativar mais energia sombria. Ele até fala que é melhor os 2 virem pra cima de uma vez. O Carla bate palma, dizendo que tá impressionado. Olha só, olha o garoto. Realmente, ó, tá todo pomposo e incrível. Mas ele tem que confessar que é um pouco imprudente. O garoto vai realmente querer lutar com os 2 ao mesmo tempo. O Dan, que é o mais sensato da história, avisa pro Carla não subestimar o Sun. O garoto ainda é filho daquela pessoa. No final das contas, eles precisam mostrar respeito. Tá bom, tá bom. O Carla diz que tudo bem. Mas a ideia é interessante. Com os 2 começando o ataque, o Dan começa a ativar o seu poder. E de repente, um bocado de espadas começam a ser invocadas. Vixe, o maluco invocou um bocado de espada de terra. O Protinha começa a perceber que a situação realmente ficou bastante séria. Ele vai precisar achar uma brecha para conseguir fazer um contra
ataque. Mas como ele vai conseguir lidar primeiro com aquela montanha de espada? O Carla avisa pra ele não se assustar que aquela habilidade não é do Dan, e sim dele. E estalando os dedos, as espadas começam a vir como se fosse um ataque aéreo. E pior, elas estão vindo das costas. Traduzindo, se o garoto for defender, vai ficar exposto ao Dan. Mas não tem jeito, né? Ele começa a ativar sua velocidade e tenta desviar pra todo lado. A Yulícia começa a ficar desesperada e grita pelo Sun. Ela fala que o garoto foi totalmente imprudente. E agora ela tá impotente sem conseguir ajudar ele. Mas o garoto não tá nem aí. Por mais que ele esteja sendo cortado, nem ferrando que ele vai parar de avançar. O Dan fica surpreso com o que vê. Ele não esperava de jeito nenhum que o garoto fosse resistir. Ele tá sendo cortado por várias espadas. Mas a situação dele é crítica. Mas mesmo assim, o miserável não para de avançar. O Carla também fica meio sem reação. Ele não entende como o Prota consegue ficar de pé, mesmo depois daquilo tudo. É aí que de repente uma notificaçãozinha aparece no ar. A habilidade maldição do Vingador foi ativada. É aí que nessa mesma hora, o Dan começa a sentir um corte. O sisteminha explica pra gente que essa belezinha de maldição é ativada quando recebe um ataque. Ele simplesmente devolve a mesma quantidade pro agressor. É o famoso toma o troco, seu otário. E claro, o mesmo pau que bate em Chico também tem que bater em Francisco. Vocês estão achando que o dano só vai em um? Os dois vão apanhar juntinho, meu amigo. O Protinha pode estar todo arrebentado, tendo sido penetrado pelas costas, lá ele. Mas os outros dois também vão tomar nas costas, lá ele de novo. O único ruim é que o Carla é meio doido da cabeça, né? Então ele ri da situação do mesmo jeito. Mas ele tá rindo porque entendeu que o Prota provocou os dois de propósito, só pra depois poder ativar a habilidade e assim pegar os dois de surpresa. Mas o garoto não tá nem aí se eles repararam ou não. Ele tá partindo pra fazer o seu último ataque. E claro, com a espada imbuída. E dá-lhe uma sarrafada nos dois. O Carla cai na hora, mas o Dan acaba caindo de joelhos. Vendo a situação, a Yulícia não vai ficar parada. Agora que os dois foram derrotados, ela pode intervir. Ativa sua habilidade e acaba prendendo os dois. O Dan, mesmo derrotado, começa a rir. Quer dizer, finalmente soltou um sorriso. Ele diz que foi magnífico. Claramente ele ficou impressionado com o poder do garoto, mas também é algo esperado do filho do Sr. Faraos. Só que é uma pena. Em vez de desaparecer num lugar daquele, existiria um caminho muito melhor pro moleque. Mas o Prota não tá nem aí pra conversa fiada, então bota o cara pra dormir. O moleque fala que hoje parece que tá todo mundo querendo tirar sua paciência. Mas o bom é que essa palhaçada já acabou. Os dois foram finalizados. Só que o cansaço da luta tá estampada no rosto do Prota. Ele tá completamente exausto e esgotado. A Yulícia percebe que o garoto tá bem cansado. Então corre pra ajudar antes que ele caia no chão. Ela pergunta se o garoto tá bem. E o Prota, um pouquinho sem jeito, pede desculpas pela situação, mas diz que sim, ele tá se aguentando. A Yulícia reflete que os movimentos dos caras eram realmente bastante estranhos. Fora o poder do Prota, que foi bem anormal, digamos assim. Mas o garoto pergunta o que eles vão fazer com aqueles dois. A Lourinha diz pro garoto não se preocupar. Disso aí ela já cuidou de tudo. A garota explica que já tinha chamado os membros da guilda. Eles já estavam ali faz um tempo, só esperando pra caso acontecesse alguma coisa grave. Tipo assim, não chegaram imediatamente, mas pelo menos chegaram. A nossa irmãzona dá uma poção de recuperação pro garoto. Ela explica que aquilo ali vai ajudar com os ferimentos. O nome da poção é Poção de Recuperação Superior Secreta da Irmã Mais Velha. Digamos que um item bem especial. Mas na cara dura ela termina perguntando se o Prota consegue beber sozinho ou vai querer uma ajudinha. Tipo, boca a boca. O Prota diz que não, calma, também não é pra tanto. Ele consegue beber sozinho. Como o bicho é burro e não quer dar oportunidade, ele já começa a beber na hora. Eu já falaria que, eu quero ajuda sim, pode vir. Pelo menos a poção é bem eficiente. Na hora o moleque já começa a se curar. O Sun agradece pela poção que, pelo visto, foi bem cara. Ele comenta que ajudou pra caramba. A Lourinha diz que tá tudo bem, tá tranquilo. No final das contas, ela tem grana para bancar tudo isso. Mas antes que ela se esqueça, depois de tudo isso que aconteceu, eles dois vão precisar ter uma conversinha. O coitado do Prota fica confuso, tentando entender o porquê eles vão conversar. A Yulícia fala que o clima vai ficar péssimo se eles ignorarem tudo o que aconteceu. Fora que ela também tem algo que precisa revelar pro garoto. Algo sobre o seu pai. A história já adianta a bomba que ela vai soltar. O pai do Prota é quem tá por trás da criação dos monstros de erro. Pois é, pelo visto é negócio de família, sabe? O Prota fica estressado e manda ela parar de brincadeira. Que maluquice é essa que ela tá falando? A Lourinha diz que entende como ele se sente. E sabe também que é um jeito ruim de dar a notícia. Um péssimo momento. Mas a Levantine já chegou nessa conclusão tem uns 5 anos. O motivo dela ter desconfiado dele no início foi justamente por causa da ligação da família. O pai dele já era envolvido com bastante problema, então ela imaginou que ele também seria. O Sun ainda continua se recusando a acreditar no comentário dela. Mas a Yulícia fala que os caras que ele enfrentou já deixou bem claro que o pai dele tá metido no problema. Só que a partir de agora, a investigação sobre o Faraó
caos vai ficar ainda mais intensa. Eles sabiam que ele estava metido, que ele organizava tudo, mas nesse nível, bom, a investigação precisa aumentar. O garoto fica em silêncio por um instante, tentando processar a tonelada de informação que recebeu. A Ulysses olha e admite que é chocante, mas não tem muito o que fazer a respeito. Não tinha um jeito mais tranquilo de passar a informação. Mas, finalmente, a gente vai entender um pouco mais sobre o Pharaoh Bright. Ele era um aventureiro tão habilidoso que todo mundo conhecia. É um cara que, mesmo entre os Rank S, o nível de força era absurdo. Nem mesmo o time inteiro dela conseguiria dar um jeito naquele homem. Mas tudo mudou a partir do dia que ele lutou contra o Lorde do Mal. Alguma coisa nele mudou da água pro vinho. A Ulysses pede desculpa pro Sun. Ela diz que precisava contar pelo menos um pouco sobre o pai dele. Já que ele é filho do cara, bom, ele precisa saber. O garoto começa a juntar as peças e diz que entende como as coisas chegaram naquele ponto. A ficha do moleque finalmente caiu. O convite pra Levantine não foi só porque ele derrotou o dragão do vazio, mas também foi pra manter ele por perto. Uma forma mais fácil de o vigiar. Ele então pergunta se tá certo. E o silêncio da Ulysses, bom, é a confirmação que ele não queria. Com um suspiro, ela comenta que ele também não consegue esconder as coisas, assim como seu pai. Ela fala pro garoto não ficar tão pra baixo. Até garante que eles estão se esforçando ao máximo pelo bem do país. Só que por mais que eles estejam se esforçando, e o Prota seria uma grande ajuda, ela não vai forçar o garoto a entrar na guilda. Se ele não quiser entrar, tudo bem. O Prota acaba se lembrando do que os vilões disseram. Ele deveria perguntar pra ela o motivo de ter atacado o garoto. E do nada o moleque tá decidido. Ele diz que vai se juntar a Levantine e ela nem precisa perguntar 2 vezes. Eu não entendi muito bem essa reação. E a Ulysses também não. Foi muito repentina. O Sun explica que, se ela tá atrás do pai dele, então o objetivo dos dois estão alinhados. O garoto continuou sendo um aventureiro esse tempo todo, justamente pra encontrar o seu pai. Isso acaba sendo uma surpresa pra Ulysses. Ela sabia que o garoto era aventureiro, mas não que ele tava fazendo isso pra encontrar o seu velho. E falando de surpresas, adivinha quem do nada aparece? Pois é, a Lizzie simplesmente arrombou a porta. Pelo visto, o único jeito de entrar era esse, porque entrar de forma formal é pra gente que não tem estilo, segundo a garota. Como ela escutou uma parte da conversa, ela pergunta desesperada se o Prota tá planejando ir pra algum lugar. Correndo em direção aos seus braços, ela grita dizendo que o Prota não pode abandonar ela desse jeito. O garoto só pede pra ela se acalmar, dizendo que o cheiro de bebida tá bem forte. A Lizzie então se volta pra Ulysses e começa a implorar. Ela pede pra ser levada junto com o Prota, aonde quer que eles fossem. A loura fica um pouco confusa, mas responde que qualquer um pode entrar. Só precisa passar no teste de recrutamento da Levantine, claro. A Lizzie fica toda empolgada com a ideia. Com o poderzinho dela, ela vai passar com certeza. Quer dizer, isso é o que ela acha, né? O Prota também fica em dúvida e pergunta que poder é esse? E de onde vem tanta confiança? Aí Ulysses respira fundo e pensa que justamente quando achou que a Lizzie era uma garota normal, ela vem e me solta uma dessa. Mas a doida continua lá animada, provando que é exatamente do tipo de pessoa que eles não estavam imaginando que ela era. Mas Ulysses bate palma já com sono e diz que entendeu. Mas em troca, eles só vão partir amanhã. A Lizzie fica um pouco triste, né? Porque ela queria ir agora. O Prota diz que infelizmente não dá pra levar uma pessoa bêbada junto, né? Mas a Lizzie fica um pouco bolada, falando que até o Prota tá dizendo coisas estranhas. Com os olhos cheios de lágrimas, ela grita dizendo que não importa o que os outros dizem. Ela diz que é justamente por o Sun ser desse jeito que ela quer seguir o garoto. Acho que a bebida afetou o neurônio dela, porque ela tá falando coisas sem sentido. É aí que vem a declaração. A Lizzie diz que se apaixonou por ele, e dessa vez ela vai conseguir o que quer. Gritando, ela fala que vai fazer a felicidade do Sun se tornar realidade. Rapaziada, a Ulysses deve estar olhando e vendo que isso aí tá parecendo um dorama da vida real. O Prota, que tá metido no meio disso, acaba ficando um pouco sem graça. Ele mal consegue chamar a Lizzie pelo nome. A Ulysses que fica lá, observando de canto toda a situação e se divertindo. Ela até comenta que isso é bom, já que o Prota agora tem uma torcedora bem fofa. Isso vai dar mais ânimo pro garoto. A Lore então pergunta pro Sun se a determinação dele mudou depois de toda essa confusão. Ele ainda vai se juntar a Levantine? O garoto diz que sim. A sua opinião não mudou. Ele ainda vai se juntar. Ele quer desvendar o mistério por trás do seu pai. A Ulysses entende a decisão do garoto. Ela até concorda com o plano. Ela até diz que todos da Levantine não querem que o Pharaoh seja um inimigo. É por isso que eles precisam trabalhar juntos pra entender o que aconteceu. Em seus pensamentos, o Prota pede pro pai dele esperar. O moleque tá determinado a descobrir a verdade. A cena corta. E agora, a gente tá na cidade de Windsor. Lá é onde fica o quartel-general da guilda Levantine. O Prota e as garotas andam pelas ruas movimentadas da cidade. E realmente ele parece bem cheio. As pessoas ao redor parecem bem animadas. Isso cria um clima de festa por toda a cidade. A Lizzie comenta que tem bastante gente por ali. Tudo parece um grande festival. A Ulysses explica que realmente eles não sabiam, mas o teste da Levantine é aberto ao público. Isso basicamente vira uma atração turística. O Prota diz que vai ficar um pouco nervoso com tanta gente, mas a Ulysses diz que não tem muito o que fazer. Ele vai ter que encarar. O teste da Levantine consiste em uma luta de 1 contra 1, mas não entre os candidatos, e sim com os examinadores. É por isso que o povo vem de longe pra assistir o combate. Agora o garoto entende o motivo de toda
toda essa agitação pela rua. A Yulícia diz pra ele relaxar. O primeiro examinador é um ranquear. Então, pra quem sobreviveu aos ataques dela, o Prota vai passar, que é uma beleza. A Lizzie fala que vai ficar um pouco mais aliviada, sabendo que não tem outros monstros igual a Yulícia no teste. Isso deixa ela muito mais tranquila. Quem não fica muito animada é a Yulícia, que acha meio estranho a garota chamar ela de monstro. A loira muda de assunto e diz que é melhor eles irem primeiro pra recepção. O quartel-general é por ali, ó. O Sun e a Lizzie olham na direção que a Yulícia mostrou. Eles ficam bem curiosos pra ver essa tal sede. E assim que vê, bem, eles ficam bem espantados. E dá pra entender, né? Porque a sede da Levantine é um prédio gigantesco. Assim que eles entram no quartel, duas recepcionistas recebem os três. Mas essa roupa tá meio estranha pra uma recepcionista, não tá não? Mas enfim, elas ficam bastante animadas assim que vem a Yulícia. As duas chamam ela de irmã mais velha. Elas também comentam que ficaram sabendo que a Yulícia capturou um inimigo. O Prota fica se perguntando quem são essas fanáticas. Até que aí as recepcionistas notam que tem mais gente ali. As duas surtam, acusando o Prota de ser um cara mal intencionado com a senhora Yulícia. A Yulícia entra na frente e diz que não, elas estão erradas. O garoto, na verdade, ajudou a capturar o inimigo e agora tá ali pra fazer o teste. As recepcionistas, que claramente não foram com a cara do Sun, começam a cochichar dizendo que ele é um Zé Ninguém. Só tá querendo pegar carona na fama da Yulícia. Quem não gosta muito disso é a apaixonite do Prota, a Lizzie. Ela grita na hora que as duas estão sendo muito rudes. O Prota pede pra ela ficar calma e não fazer barraco, mas eu acho que não vai adiantar muito. O Prota diz que tá tudo bem, ele já é acostumado com esse tipo de tratamento. O ruim é que as duas malditas realmente não param de falar do garoto. As duas dizem que é bom o Prota não achar que vai passar no teste, só porque tem a ajuda da irmã mais velha. A Yulícia respira fundo e pede pra elas pararem de graça. Ela não quer repetir. Foi ela que pediu pro Sun vir, e não o contrário. O garoto não implorou pelo teste, mas se continuarem de gracinha, as duas sabem muito bem o que vai acontecer. E em vez de ficar apavorada com a situação, as duas parecem que gostam. Ih, deve ser mazo-mazo. É sempre uma mazo-mazo. Vocês sabem que são mazo-mazo, né? Mazo-que, entendeu? Vocês entenderam. As duas meninas pedem desculpa pelo que aconteceu. A Yulícia também aproveita o gancho e pede desculpa pelo showzinho, mas avisa as duas recepcionistas que a Lizzie também vai fazer o teste. Já de bom humor, as duas recepcionistas falam que vão guiar os dois. A dupla então é levado para uma sala. Finalmente o teste de recrutamento vai começar. Uma moça de cabelo roxo diz que estava esperando pelos desafiantes. Ela diz que já ouviu a maior parte da história pela Yulícia, mas agora eles podem perguntar o que quiserem. O Prota agradece pela gentileza, mas eu acho que ele não tem muito a dizer. A moça então se vira primeiro para Lizzie e entrega para ela um pequeno livrinho com as instruções. Enquanto a mulher entrega o papel para Lizzie, o Prota sente uma sensação muito estranha no ar. Com certeza tem alguma coisa de errado, ele só não consegue dizer o que é. Ah, é aquele livrinho. Com certeza tem algo de errado com aquele livro. De repente, a moça abre um sorriso estranho. Isso só confirma suspeitas do Prota. O garoto meio que se assusta, percebendo que aquilo ali na verdade é uma armadilha. O garoto tenta gritar, avisando pra Lizzie que aquilo é uma cilada, mas a coitada fica sem reação e acaba sendo pega pelo inimigo, quer dizer, o instrutor. O Prota fica um pouco irritado com a situação e já se prepara pra resolver aquilo ali na base da espadada. A mulher de cabelo roxo diz que foi sem querer, só que mesmo assim, é melhor o Prota largar a arma dele primeiro. Com a Lizzie feita de refém, a vilã chama o Prota de Sunbright, chama ele pelo nome, só mostra que ela sabe exatamente quem o garoto é. O garoto não entende mais nada e até questiona se ela realmente é ou não é uma funcionária da Levantine. A inimiga meio que dá uma risada safada e diz que ele não entendeu. O idiota não foi cuidadoso o suficiente. A mulher explica que a sua habilidade de transformação pode mudar a sua aparência para qualquer pessoa. Ah, inclusive as cordas vocais também, até digitais. Com essa habilidade na manga, foi muito fácil, basicamente mamão com açúcar, se infiltrar na guilda. Ela só precisou fingir que era uma funcionária qualquer. E ninguém, literalmente ninguém desconfiou. Na verdade, só o Prota. Ele foi o único que percebeu essa maracutaia e ligou os pontos. Com certeza essa maldita é uma das comparsas do Carla. E não é que a miserável confirma? Ela diz que isso poupou um tempão. Agora ela não vai precisar explicar. Tá, mas já que o garoto tá com os dois capangas, ela quer saber aonde os dois estão. O Sun pergunta o que vai acontecer se ele disser que não sabe. Ele faz isso só pra ver a reação dela. A maldita inimiga dá aquela risadinha clássica e pergunta pra ele se ele realmente acha que tem escolha. E só pra deixar bem claro que o papo dela é bem reto, a maldita encosta a ponta da lâmina da espada bem no pescocinho da Lizzie. É melhor o garoto resolver cooperar, senão, já sabe. Só que a Lizzie grita pro Sun não dar ouvidos a ela, dizendo que prefere ser mandada pro além do que se entregar. Isso coloca o Prota numa sinuca de bico. Aparentemente, a única escolha que ele tem é se entregar ou seguir o jogo. Puxando a sua espada, o garoto diz que entendeu o recado. Ele concorda em obedecer, e a mulher diz que muito bem. É uma decisão sábia. Agora, é hora dele largar a arma. Então o Sun começa a baixar a espada lentamente. Mas claro que ele não vai se entregar assim. Até a Lizzie, que já desconfia muito das estratégias do Sun, percebe na hora que aí tem coisa. De repente, uma energia começa a envolver a garota. Ela finalmente entendeu que esse é o verdadeiro plano do Sun. Provavelmente
provavelmente, agora se a mulher ferir ela, também será ferida. A garota percebeu que o objetivo do Prota nunca foi se render. Ele só queria ganhar tempo pra pensar no contra-ataque. O garoto grita mandando a Lizzie sair dali. E a mulher de roxo, que até então tava achando que tava ganhando, acaba percebendo que entrou numa saia justa. A Lizzie joga ela pro chão, mas a espertinha na hora já bota a mão no chão e rodopia. A mulher comenta pra si mesmo que o plano ocorreu bem. No caso, aquilo ali era pra ser um teste. Mas o Prota, meu amigo, não quer nem saber, ninguém contou nada pra ele. Ele vai usar sua habilidade garra de ataque. A mulher ia confessar que foi uma aposta bem arriscada do Prota, mas não deu tempo. O pior é que o moleque armou isso tudo desde o início. E ela nem acredita que caiu numa pegadinha tão simples. Só que agora já é tarde, rapaz. O Prota já deu uma porrada na mulher e ela foi parar lá na parede. O garoto dá uma olhada ao redor, só pra ter certeza de que não tem mais inimigo. Vendo que não tem, ele começa a gritar pra todo mundo que tem um intruso na área. Ele grita dizendo que o inimigo é um dos parceiros do Carla e pede pra virem ajudar o mais rápido possível. Do nada, a voz da mulher elogia a atitude do garoto. Ela diz que a execução foi perfeita. A mulher finalmente anuncia que o Sunbright e a Lizzie passaram pelo teste de preliminar. Mas o Prota fica, teste? Que teste, meu amigo? Pois é, Prota. Isso tudo não passa de um teste. Mas pra você ir pra próxima etapa, a rapaziada vai ter que comentar pedindo continuação. É isso, minha tropa. Vocês já sabem, infelizmente eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da obra. Essa daqui eu já tenho a continuação prontinha. Se vocês gostarem, eu posso trazer também. Mas é isso, não vou enrolar muito não. Fui!